Fala. Em primeiro lugar, parabéns pela amiga que você tem, que te apoiou, que te incentivou a vir e fazer essa denúncia em público. Bela, você tem o mesmo nome da minha filha. E eu comecei a imaginar minha filha na sua situação. Eu sei. Vamos lá, o primeiro ponto aqui que eu achei interessante, parabenizar a amiga que ela tem, coisa que os anciães não foram. Os anciães, o ministério que deveria ser o, o que pastoreia, né? O ministério que deveria ser o acolhedor, o ministério que deveria ser os pais dessa juventude, o ministério não teve essa paciência, esse amor, essa misericórdia. E ela encontrou isso numa amiga, numa parceira, numa companheira que sentiu a dor dela. E aí no início do vídeo aqui a irmã, ela já parabeniza a postura da amiga que teve mais misericórdia, teve mais consciência de Jesus do que os anciães que estavam preocupados na doutrina. Por isso que eu falo para vocês, os anciães da Congregação Cristã no Brasil, eles não enxergam as pessoas da CCB como irmãos. Eles enxergam como servos, como se fossem funcionários. Eles enxergam dessa forma, ok? Você tem que dar fruto. Eles são os anjos. Certo? Então vamos continuar aqui, vamos lá. Minha filha. E eu comecei a imaginar minha filha na sua situação. Eu sei que parece que ninguém acredita em você e eles vão fazer de tudo para parecer mesmo que você é culpada, mas a gente sabe que você está falando a verdade. Porque a gente viu muitos casos parecidos com o seu. O seu marido é um criminoso. Se você está preocupada com religião, sabe o que a Bíblia fala sobre seu marido? Que Deus odeia homens como seu marido. Não diz que Deus odeia o pecado. Deus odeia qualquer um que comete isso, né? Seja homem ou seja mulher. Qualquer um. Porque está escrito que aquele que não ama o teu irmão é homicida. Só que esse homem, ele cometeu um crime, sim. Só que os anciães da CCB, eles foram muito piores. A violência que os anciães da CCB cometeram, em palavras, torturou muito mais do que a mão pesada desse rapaz. Vamos lá, vamos continuar. Dele. Diz que Deus odeia o homem que se cobre de violência. E esses anciães que estão passando pano para o seu marido e te incriminando, eles são malditos, hipócritas, raças de víboras. Malditos, hipócritas, raça de víboras. Parabéns. Essa irmã resumiu direitinho. Por que eles são malditos, hipócritas e raça de víboras? Porque eles estão passando pano para proteger a instituição religiosa, para isso não respingar na Congregação Cristã no Brasil. Tanto que eles falaram para ela que isso não era motivo de divórcio e que era para ela ficar em silêncio, para ela não contar nada para ninguém. Entendeu? Então, a maior violência quem praticou foi o ministério, não foi esse rapaz. Mas eu não estou passando pano também, não. Esse rapaz, ele é um criminoso, certo? Vamos continuar aqui. Assim que Deus os chama. Perca sua liberdade na igreja. Do que te vale chamar o hino 256, sendo que você está correndo risco de vida? Isso pode acontecer em qualquer lugar, mas há lugares em que as pessoas se calam. Exatamente. Perca a sua liberdade na igreja. Por quê? Porque, segundo os evangelhos e segundo as cartas apostólicas, Jesus, ele não ordenou dar e retirar a liberdade de ninguém. Pelo contrário. Jesus, para vocês terem uma ideia, quando aquele centurião foi ter com ele, aquele centurião falou: eu não sou digno que tu entres na minha casa. E Jesus, ele fez o milagre, a cura, e ele ainda parabenizou a fé daquele homem. Sabe quem era aquele homem? Aquele homem centurião, ele cuidava de 100 homens. E sabe por que ele cuidava de 100 homens? Porque ele recebia ordens do rei para maltratar pessoas, para enjaular, encarcerar pessoas e bater em pessoas. E ele tinha 100 subalternos que ele designava e fazia. Por isso que ele próprio disse: eu não sou digno de te receber na minha casa. Jesus, ele viu o valor nesse homem por reconhecer que ele não tinha dignidade para receber Jesus. Mas mesmo assim, Jesus se relacionou com ele. Aquela mulher prostituta que foi lá
lavar os pés de Jesus, aquela outra, quando foi levado diante de Jesus para que ele pudesse dar uma resposta sobre o adultério dela, e tantos outros como Mateus, o Zaqueu publicano, todos esses foram tratados com misericórdia. Todos esses foram tratados com imensa misericórdia. Jesus teve misericórdia de todos os pecadores. Só que o ancião não tem. O ancião, ele trata o divorciado como se fosse um bandido criminoso. Porque a partir do momento que você divorcia, você não vale mais nada para a comunidade. E para eles também não. A mulher, quando ela se divorcia, não sendo por adultério, ela perde a sua liberdade. Por que ela tem que perder a liberdade, sendo que não foi ela que adulterou? É porque eles também colocam, eles imputam o pseudo-crime que o rapaz cometeu, que foi o adultério, eles também imputam a mulher como se ela tivesse dado o gatilho para ele poder fazer. Vocês entenderam? Então vamos continuar aqui com a voz dessa irmã aqui. Vamos lá. De vida. Isso pode acontecer em qualquer lugar, mas há lugares em que as pessoas se calam e assistem de camarote as vítimas serem pisoteadas em nome da santidade, em nome de ai de quem vier o escândalo, em nome de ai de quem tocar no ungido do Senhor. Vocês são cúmplices de gente criminosa. E para quem diz... Parabéns, vocês são cúmplices de gente criminosa. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Quando aconteceu o caso daquela irmã que tocava hinos lá no Paraná, esqueci o nome dela, que ela tocava hinos, ela tinha um canal aqui no YouTube, e que o marido dela, um irmão da CCB, ele simplesmente ceifou a vida dela e do filho dela em cima de uma cama e deixou a filhinha de 3 anos perambulando pela casa e saiu. Depois ele foi encontrado dizendo que foi o diabo que falou para ele fazer isso, né? São covardes, eles jogam culpa no diabo e assim por diante. Irmã Vani Magalhães, exatamente. Você viu os anciães da congregação cristã no Brasil soltar alguma nota, alguma circular para a Irmandade sobre esse caso e falar para a Irmandade para tomar cuidado enfim, com casamento, com alguma coisa nesse nível? Vocês não viram. Vários outros casos aconteceram. Por exemplo, o caso do profeta, aquele profeta que está lá em Portugal, que agrediu a esposa dentro de um elevador, que repercutiu em todos os jornais. Aquele vagabundo está hoje ainda dentro da congregação pregando, profetizando. Vocês viram a CCB, o ministério, soltar uma circular em relação a isso? Não. Mas os meninos do Jump, quando eles foram para o Rancho do Maia, e lá no Rancho do Maia foi perguntado para eles, de qual igreja que vocês são? São da Congregação Cristã no Brasil. Só por causa disso, esses meninos, eles tiveram praticamente a liberdade de tomada, retirada, e inclusive foi feita uma circular lida em rede nacional para mais de 22 mil igrejas no culto online. Isso tudo por quê? Porque eles entendem que só pelo fato daqueles meninos estarem numa festa no rancho, aqueles meninos estavam denegrindo a imagem da congregação. Então, quando vai denegrir a imagem da congregação,